Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu te peço, abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender a sua mensagem. Revela, Senhor, para nós aquilo que foi escondido do mundo. Revela, Senhor, a sua mensagem, o seu evangelho. E capacita-nos, Senhor, para estar transmitindo além de nós. A sua palavra diz que aquela árvore que não dá bons frutos, que não frutifica, ela será cortada e lançada ao fogo. Ó Senhor, nós queremos ser como árvores que dão boas frutas, que dão bons frutos, Senhor, e muitos frutos. Então capacita-nos, Senhor, para estar transmitindo o seu evangelho e de alguma forma, Senhor, trazendo almas para ti. E muito obrigada, Senhor, por este momento. Amém. A paz do nosso Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de estudo de hoje veremos Mateus capítulo 22, dos versículos de 1 a 14. Vamos falar a respeito da parábola das bodas. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 1. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então aqui o Senhor Jesus estava fazendo uma comparação com o reino dos céus com o casamento, celebrado por um rei, o casamento de seu filho, bodas de seu filho, o casamento de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então esse rei, enviou os servos para convidar, os convidados de honra, aqueles que estavam separados para estar naquele casamento, Só que esses convidados, esses escolhidos, não quiseram Não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Então esse rei insistiu naquele convite, mandou outros servos e pediu para eles entregarem a mensagem avisando, que o jantar já estava pronto, as carnes, os bois e cevados já estavam mortos, e tudo já estava pronto para o casamento. Era só eles irem, Vinde às bodas. Versículo 5. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, então eles fizeram o quê? Pouco caso daquele convite, eles não se importaram com a magnitude, daquele convite, Estar no casamento do filho do rei é algo muito honroso, Você ser convidado. Um casamento, vamos pensar num rei, humano, que tem o seu reinado no seu castelo, e tem o seu filho. Quem seriam os convidados do casamento do príncipe? O quê? Alta corte, nobres, pessoas com cargos hierárquicos de alta importância. Então, quem era convidado para essa festividade deveria se sentir honrado por estar naquele local. Só que os convidados, o que eles fizeram? Fizeram pouco caso, eles não se importaram com aquele convite e nem com o evento que estava prestes a acontecer, que era o casamento, Então, e eles resolveram fazer o quê? Outras coisas. Alguns foram para o seu campo e outro para o seu negócio. Então, eles foram fazer outras coisas, senão ir ao casamento. Foram tratar de outros assuntos porque acreditavam que os seus outros assuntos, as outras coisas que eles deveriam fazer, era mais importante do que ir ao casamento do filho do rei. Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quer dizer, e outros, o que eles fizeram? Pegaram os servos enviados pelo rei, ultrajaram, quer dizer,
maltrataram, destrataram, tiraram suas vestes, né? Feriram, né? A sua integridade, né? O corpo, e o quê? E mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Novamente. E o rei, tendo notícias disso, disse o quê? Que os servos que ele tinha enviado foram maltratados e mortos, né? E ao saber disso, o quê? Encolerizou-se. Quer dizer o quê? Ele ficou com raiva, né? Irou-se, né? Ele irou-se e o que ele fez? Enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, aqueles que pegaram e mataram, né, os servos foram o quê? Mortos pelos exércitos, e também o quê? Ele incendiou aquela cidade, né? Então disse aos servos, versículo 8: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então, o casamento, né, a boda está preparada para ser realizada, né? Mas aqueles convidados de honra, né, aqueles primeiros convidados, eles não eram dignos de irem, né? Por quê? Porque eles fizeram pouco caso do casamento, dessa realização. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Quer dizer, então esse rei ordenou, né, que os servos, né, que fossem por todos os lugares, né, as saídas dos caminhos, percorressem todos os lugares até o final desses lugares, né? A saída dos caminhos até o final, até os confins, né, dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, todos os que fossem de encontro com esses servos deveriam ser o quê? Convidados por esses servos a irem ao casamento do filho do rei. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, né? Então, esses servos obedeceram o rei e foram por todos os caminhos e ajuntaram todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, eles passaram convidando a todos que eles encontrassem, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Quer dizer, então, quando o rei entrou para ver os convidados que haviam chegado ali, ele percebeu que tinha um homem que ele não estava trajado para a ocasião, né? Vamos pensar, um casamento, as mulheres normalmente vão de vestido, né? Um vestido muito bonito. Eu gosto de vestido longo, brincadeira, mas os homens vão de terno ou de roupa social, né? Por quê? Ninguém vai para um casamento de chinelo, né? Com coisas, com roupas simples, né? Pode ser uma roupa social simples, mas você vai arrumado dando o quê? Respeito por aquela ocasião, por aquele casamento. Se é um casamento, você está ali e, em respeito aos noivos que organizou toda aquela festa, você vai buscar estar o quê? Trajado de acordo com a ocasião, né? E só que esse homem, visto pelo rei, ele não estava trajando o quê? Com veste nupcial, que é uma roupa preparada para o quê? Para o casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Então o rei perguntou a ele: como é que você entrou aqui sem estar vestido a caráter, né? E ele emudeceu. Então, ele não respondeu ao rei. 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores.
Quer dizer, então o rei ordenou que os servos pegassem aquele homem que não estava vestido de acordo e que o amarrassem e lançassem aonde? Nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então ali vai ter o quê? Pranto, vão chorar, vai haver choro e ranger de dentes, né? Lamentações. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos, né? Então, muitos são chamados. Então, todas as pessoas que os servos encontram são chamados, mas pouco escolhidos. Por quê? Porque poucos se vestem de acordo com a ocasião. Vamos lá, destrinchar um pouco, né? Porque a parábola do jantar para celebrar essas bodas também demonstrava como os líderes religiosos não davam atenção ao chamado de Deus. Por quê? Porque eles faziam pouco caso daquele convite. O convite para todos se juntarem ao banquete era uma referência aos gentios. Quem são os gentios? Os que não fazem parte do povo de Israel, não faz parte do quê? Do povo judeu. Nós somos gentios. E a todos a quem os líderes religiosos considerariam com certeza indignos para tal ocasião. Então, os líderes religiosos acreditavam que só quem ia ser salvo, né? Só quem era o povo de Deus eram os judeus. Então, todo o povo em volta de Israel e pelo mundo, né? São os gentios, não eram merecedor de o quê? De estar, né? Com Deus, de ser o povo de Deus. Indignos para tal ocasião. O convite foi amplo, mas nem todos responderam positivamente à mensagem. Quer dizer, foram convidados maus e bons, mas nem todos responderam positivamente à mensagem. Então, nem todos respondiam positivamente à mensagem, né? E havia exigências para o convite divino. Os escolhidos eram aqueles que faziam o quê? A vontade de Deus. Então, aquele homem que apareceu no casamento sem vestes nupciais, quer dizer, sem estar preparado, é alguém que não fazia o quê? A vontade de Deus. Porque nós devemos, assim que aceitamos a mensagem, aceitamos a Cristo, nós devemos o quê? Buscar nos santificarmos. E nos santificarmos a gente tenta nos tornar mais limpos, por assim dizer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, fala sobre a gente se apresentar, né, a Jesus, que fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós devemos o quê? A partir de aceitarmos, né, a Cristo como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas e queremos ter uma comunhão com Ele, buscamos o quê? Buscamos nos santificar através das nossas das práticas, né, do corpo também, por assim dizer. Por quê? Porque a gente passa a obedecer a Deus, né? Devemos obedecer a Deus, e obedecendo a Deus, a gente para de praticar o mal, praticar os pecados, e quando nos apresentarmos diante de Cristo, diante do nosso Senhor Jesus, nós vamos o quê? Prestar contas por tudo o que a gente fez com o nosso corpo, seja o mal ou seja o bem, né? E quando a gente aceita o Senhor e quer uma nova ser uma nova criatura, né? Que morremos para o mundo e renascemos com Cristo e para Cristo, né? A gente vai ter que fazer o quê? Demonstrar isso através das nossas ações. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 24, diz assim, ó: e vos revistais do novo homem. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós não somos mais o velho homem, a velha mulher, né? Eu falo homem, mas no geral, né? O humano. Mas somos o quê? Uma nova mulher e um novo homem. E se somos novo homem, nova mulher, vamos ter novas atitudes. O que a gente praticava no passado, não vamos praticar mais. E assim, aos poucos, vamos nos embelezar e nos preparar para no dia do casamento estarmos bem apresentáveis, né?
de acordo com a ocasião, que é o casamento entre Cristo e a igreja. Amém? Então, Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, devemos o quê? Nos justificar, né? E sermos justos, né? Em tudo que a gente fizer. Não cometer iniquidades. Amém? Em resumo, né? Deus, nessa parábola, fazendo a comparação entre o reino dos céus e um casamento do filho do rei, né? Deus, que é o rei, ele preparou o casamento de seu filho. Quem? O Senhor Jesus, que é o noivo de quem? Da igreja. Mandou os profetas, que eram o quê? Os seus servos, né? Ele fala, ele enviou os seus servos, versículo 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, os convidados não quiseram vir. Então, Deus mandou os profetas por todo o lado a fim de convidar o quê? O seu povo, o povo de Israel, né? Naquele primeiro momento, o povo de Israel, convidados da festa para o casamento entre Jesus e a igreja. E assim, para eles assim entrarem no reino do céu. Mas os convidados, o povo de Israel, né? Amados, sempre que eu falo os judeus, o povo de Israel, eu estou falando sobre o Antigo Testamento. A partir do nosso Senhor Jesus, a salvação chegou para todos, tanto para os gentios como para os judeus. Amém? Então, continuando. Mas os convidados, o povo de Israel, que deveria ser, né, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, não quiseram ir. Pelo contrário, maltrataram os profetas, né, os servos que foram enviados. E aqui fala, né, porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E isso é o que? É o que resume o que acontecia com os profetas no Antigo Testamento. Os profetas iam entregar uma mensagem da parte de Deus para o povo, e o povo rejeitava aqueles profetas, maltratava aqueles profetas e até o matavam, né? E o Senhor Jesus, eles rejeitaram também os líderes dos judeus, os sacerdotes, né? Eles rejeitavam ao nosso Senhor Jesus, tanto que eles elaboraram planos para que o Senhor Jesus fosse preso e fosse morto, né? Entre eles, elaboravam planos e formas de o quê? De o Senhor Jesus ser preso. Eles levantarem provas contra o Senhor Jesus. Então, o que eles fizeram? Não quiseram ir, pelo contrário, ainda maltrataram os profetas que Deus havia enviado. Sendo assim, Deus mandou chamar a todos que encontrassem, né? Seja os não-judeus, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos e toda pessoa que creu na mensagem de Deus e se arrependeu e entregaram a sua vida a Deus. Esses deixa eu ser um pouco mais clara aqui. Sendo assim, então, Deus mandou chamar a todos que encontrassem. Mas antes ele falou aqui, né? E o rei, tendo notícias, estou lendo o versículo 7, disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. Quer dizer o quê? E incendiou a sua cidade. Quer dizer, o que ele fez? Ele matou todos aqueles que mataram os seus profetas, né? Sendo assim, né, Deus mandou chamar a todos que encontrassem esses servos, os profetas, né, os evangelistas, os missionários, que encontrassem os não-judeus, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos e toda pessoa, né, que creu na mensagem de Deus, né? Então foram chamados o quê? E até hoje, né, continuam sendo chamados o quê? A todos. Todos são chamados para irem ao casamento
Então, hoje, quando você fala da palavra de Deus, você vai fazer um evangelismo, você sai pelas ruas ou conversa com alguém no trabalho e fala a respeito de Cristo, a respeito do evangelho de Jesus Cristo, você está o quê? Convidando essa pessoa para estar no casamento, entende? Você está convidando essa pessoa para esse casamento que aqueles do passado, o quê? Rejeitaram, né? Então, convida a todos, né? Seja maus ou bons, convide a todos. Então, a gente tem que andar pelos 4 cantos do mundo, por todo o mundo, convidando as pessoas a aceitarem a Cristo, né? E convidando. E toda a pessoa que creu na mensagem de Deus e se arrependeu e entregar a sua vida a Deus, esses que na teoria não entrariam no reino do céu, né, na festa do casamento, que não haveriam de ser, que na teoria não eram os convidados primeiro, né, esses foram quem? Os que entraram, né, entraram no casamento e entrarão no casamento quando nosso Senhor voltar, né. O que eu queria falar? Eu esqueci o que eu ia falar, me perdoa. Então, eles que... porque aqui na mensagem fala, ó. De versículo 9. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, convidem a todos. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados, quer dizer, eles convidaram tanto maus como bons. Mas somente aqueles que creram na mensagem, se arrependeram, né? E entregaram a sua vida a Deus, né? Creram no Senhor Jesus, através dele, crendo que através de Jesus Cristo eles podem alcançar a salvação, né? Esses é o que entraram na festa do casamento, né, aqui nessa parábola, e entrarão no casamento entre Cristo e a igreja quando o nosso Senhor voltar. Amém? Mas aqueles que estavam na lista de convidados, que faziam parte do povo de Israel daquela época, que negaram a comunhão com Cristo, por quê? Porque não creram no Senhor Jesus, os líderes dos judeus, aqueles sacerdotes que não creram, né? Alguns podem ter crido, né? Mas aqueles que confabularam entre eles para que o Senhor Jesus fosse preso e fosse morto, né? Eles estavam na lista de convidados, mas eles não aceitaram, eles fizeram pouco caso. Uns foram para o seu, como que fala a passagem? Uns foram para o seu campo, outro para o seu negócio e outros, né? Mataram aqueles servos, os profetas, que tinham entregado a mensagem, né? Mas aqueles que estavam na lista de convidados, que faziam parte do povo de Israel, que negaram a comunhão com Cristo, que colocaram suas preocupações individuais acima do Senhor, não entraram na festa de casamento aqui na parábola e não entrarão no reino do céu. Amém, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.